Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a Holanda e a Hungria estão unidos para se borrifarem para as medidas de asilo e imigração da União Europeia, é verdade, tendo em conta que consideram que, para satisfazer as necessidades constitucionais de cada país, têm que controlar a imigração e, para satisfazerem as necessidades de segurança dos próprios países, não têm que deixar entrar um único imigrante ilegal. Como vocês sabem, Viktor Orbán já tem um histórico de conflito com a União Europeia. Neste momento parece que o partido de Geert Wilders, em coligação com outros partidos, estão também a entrar em conflito com a União Europeia, e eu acho que isto vai ser interessante porque são alguns países a fazerem pressão naquela que é a atual legislação da União Europeia. Vamos então ver aqui esta notícia para falar um bocadinho sobre o assunto, onde é dito: Hungria seguirá o exemplo holandês e optará por não participar nas regras de asilo da União Europeia. Esta retirada significaria uma mudança no tratado, exigindo o apoio unânime de todos os Estados-membros. É necessária uma ação drástica para conter a imigração ilegal. O governo húngaro vai se juntar à Holanda para pedir uma exclusão das regras de asilo e imigração da União Europeia se uma emenda ao tratado permitir, disse János Boka, ministro húngaro dos assuntos europeus no X. E, portanto, a Hungria sempre esteve firme no combate à questão da imigração ilegal e, portanto, ao contrário do que se passa com tantos outros burocratas em Bruxelas que optam por perseguir Viktor Orbán e todas as pessoas que virem as costas a determinados tratados da União Europeia, saibam que, pelo menos, ao contrário dos burocratas em Bruxelas, Viktor Orbán ganha eleições. É verdade. É difícil de engolir essa verdade, mas é o que acontece. Boka acrescentou que a Hungria é e continuará a ser um membro comprometido da área Schengen e tomará as medidas legais e administrativas necessárias. Bom, eu acho que o espaço Schengen, tendo em conta que é uma coisa que eu acho que os europeus, mais uma vez digo, gostariam de manter, não podemos permitir que toda a gente entre e usufrua do espaço Schengen. Porque se nós permitimos que toda a gente usufrua do espaço Schengen, porquê é que não incluímos o mundo todo no Tratado de Schengen? Já agora, vamos incluir todas as pessoas, que se metam todos os países no Tratado de Schengen, e assim podemos abolir as fronteiras e deixam de existir imigrantes ilegais. Esta gente é doida, quer dizer. Existe um espaço que tem sido um benefício enorme com os europeus e que não corria mal enquanto não recebíamos pessoas que nada têm a ver connosco culturalmente, que era uma coisa que era justa, até deveria ser mantida, no entanto, sempre com o respeito pela lei, sempre com a noção das fronteiras, etc. Neste momento, se isto tem que acabar por causa de recebermos pessoas estrangeiras e até deportarmos as pessoas exteriores ao espaço Schengen e aos países europeus, eu acho que o espaço Schengen deve ser suspenso e, no limite, deve acabar o espaço Schengen se continuarmos com a instabilidade do ponto de vista da segurança nacional. Acho que é tão simples como isto e não é de difícil compreensão. Numa carta tornada pública na quarta-feira, a ministra holandesa de Asilo e Imigração, Marjolein Faber, solicitou oficialmente à Comissão Europeia uma isenção de regras de asilo da União Europeia, dizendo que reduzir o volume de migração para o país é necessário para cumprir os nossos deveres constitucionais, fornecer moradia pública e assistência médica e educação. Enquanto o processo estiver em andamento, Faber disse que a Holanda apoiaria e priorizaria a implementação do Pacto de Asilo e Imigração da União Europeia. Eu acho que nós podemos partir de vários princípios, e qualquer pessoa que concorde com estes princípios tem obrigatoriamente que concordar com a imigração controlada. Nós podemos partir do princípio que os serviços públicos, sejam eles de que tipo for, têm limites. Limites do ponto de vista de quem os utiliza. O Serviço Nacional de Saúde, olhando para Portugal, tem limites. Nem todas as pessoas do planeta, se tiverem permissão para utilizar o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde vai colapsar. Habitação pública. Se todas as pessoas do mundo tiverem acesso à habitação pública em Portugal, adivinhe-se, a habitação pública em Portugal vai colapsar. Se o mundo todo tiver acesso à educação pública em Portugal, adivinhe-se, a educação pública em Portugal vai colapsar. E, portanto, se nós conseguimos compreender que, do ponto de vista da utilização e até do ponto de vista dos descontos, os nossos serviços públicos têm um teto máximo de utilizadores, nós temos também que perceber que também devemos ter um teto máximo de pessoas que recebemos anualmente. E, portanto, ou isso obedece às obrigações e às necessidades económicas e à nossa manutenção de identidade, ou a imigração não serve, e à semelhança daquilo que disse a Rita no News Now, se não satisfazem as necessidades do país, devem ser todos deportados. É tão simples como isso. Temos mais aqui abaixo. O pedido holandês veio poucos dias depois de a Alemanha anunciar a reintrodução dos controlos de fronteiras em todas as suas fronteiras terrestres, numa tentativa de conter o fluxo de imigrantes ilegais.
E portanto, meus caros, o que nós vemos cada vez mais, principalmente na União Europeia, em todos os países membros que pelo menos estão a virar à direita, eu acho que a Holanda, tendo em conta o governo que tem, não é propriamente surpreendente. Viktor Orbán tem um histórico de conflito com a União Europeia já muito vasto, não é propriamente uma novidade para vocês. No entanto, a Alemanha pode ser uma novidade, na medida em que não é a AfD que está no governo alemão. E portanto, assim sendo, eu acho que este posicionamento do governo alemão também tem justificação naqueles que têm sido os resultados da AfD do ponto de vista regional. Ora, porquê é que eu digo isto? A AfD, agora até dia 24 de setembro, portanto em setembro, eu acho que foram todas em setembro, concorreu a 3 eleições. Está encaminhada para ganhar a última de 24 de setembro, ganhou a primeira e ficou em segundo lugar na segunda. O que é que isto significa? O povo alemão está abertamente a dizer ao governo alemão que, meus caros, a AfD satisfaz melhor as nossas preocupações do que vocês. E, portanto, a não ser que haja um controle de fronteiras e que este atual governo satisfaça essas preocupações do povo alemão, vão perder o tão conhecido tacho. E, portanto, eles conseguem ver a AfD a aproximar-se progressivamente porque está a ganhar eleições regionais, ficou em segundo numa delas e, aliás, está projetada em sondagens para ganhar esta eleição de dia 24, que também é ela regional. E, portanto, a não ser que estes governos comecem a optar por medidas de controle de fronteiras e comecem a virar as costas a determinadas medidas associadas à União Europeia e ao espaço Schengen, propriamente dito também, o espaço Schengen também pode ser perigoso se nós começarmos a distribuir nacionalidades à semelhança do que é feito em Portugal ao fim de 5 anos, saibam essas pessoas portuguesas ou não, saibam essas pessoas história ou não, são-lhes atribuídas nacionalidades a pessoas que não são portugueses, nunca vão ser. E, portanto, nesta medida, a única coisa que nós temos que ter a noção é muito simples. Ou estes governos, sejam eles de que ideologia for, começam a representar as verdadeiras preocupações do povo, ou os partidos desta nova direita, que está a assumir o papel cultural de combate a estes progressistas, vai começar a assumir o poder. A AfD já deu sinais disso. A AfD já meteu medo politicamente ao governo, ao establishment político alemão, porque está a ganhar eleições regionais uma atrás da outra. Está a ficar nos primeiros lugares uma e outra vez. E, portanto, ou começam a reagir do ponto de vista da imigração e de tantas outras que são as principais preocupações do povo europeu, ou vão acabar por ficar sem o tão conhecido tacho. E se há uma coisa que eu vos posso garantir, meus caros, é que há uma coisa que mexe este establishment político, não só em Portugal, mas a nível europeu. Se há uma coisa que mexe com o establishment político, é a possibilidade de ficarem sem o tacho. E, portanto, quando veem a possibilidade de ficarem sem o tacho, vão começar a agir. Vocês, eventualmente, futuramente, para não dar poder e para não perderem o tão conhecido tacho, vão ver governos liberais, alguns deles até progressistas, a imporem controlos de fronteiras para ver se conseguem tirar alguma força daquela que é a crescente direita na União Europeia e até em outros países desse mundo fora. E, portanto, ou há uma reação do establishment político que satisfaça as necessidades do povo europeu, ou posso-vos garantir que esta nova direita vai conquistar a Europa democraticamente, ao contrário de alguns defensores de golpes de Estado à esquerda. Democraticamente esta direita vai conquistar o poder porque satisfaz as necessidades do povo europeu, e é tão simples como isto. E esta nova direita também é uma direita que leu Gramsci, que leu Alain de Benoit e que estão preocupados com o poder cultural, e bem. E, portanto, sendo que a direita começa a ter um espaço cultural e um maior confronto cultural com a esquerda, eventualmente isso vai resultar, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas isso vai resultar na eleição destes novos partidos, desta AfD, do partido do Geert Wilders, do Rassemblement Nacional, do próprio Chega, e, portanto, vejamos o que é que o futuro nos reserva, mas posso-vos garantir que países como a Alemanha, a Holanda e a Hungria estarem a virar costas àquelas que são as medidas de imigração e asilo da União Europeia é um sinal político de que a coisa pode estar a caminho de uma mudança, e da minha parte deixa-me bastante feliz que assim seja. Da minha parte era isto, meus caros, quero-vos só agradecer por estarem desse lado mais uma vez, peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, estamos a caminho dos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.